Bom, vamos falar de um livro que, olha, muita gente torce o nariz para ele. Levítico. A gente pensa logo em quê? Regras antigas, rituais, coisas que parecem não fazer mais sentido, né? Mas e se existisse, bem no meio dele, um capítulo que vira essa ideia de ponta cabeça? É o capítulo 19. Ele é conhecido como o Código da Santidade, e a proposta dele é surpreendente. Santidade não é sobre ritual, é sobre ética. E olha, essa ideia, ela muda tudo. Afinal, o que é ser santo? Quando a gente ouve essa palavra, o que vem à cabeça? Talvez, sei lá, monges isolados, uma perfeição que ninguém alcança, cerimônias super complexas. Mas e se a ideia original de santidade fosse outra coisa? E se fosse, na verdade, sobre como a gente vive em comunidade, algo incrivelmente prático? Pois é, essa é a grande surpresa que está guardada em Levítico 19. A santidade, de acordo com esse texto, não é sobre se afastar do mundo. Pelo contrário, é sobre se envolver eticamente dentro do mundo. Não é sobre isolamento, e sim sobre relacionamento. E entender isso, nossa, tem um impacto gigantesco. Então, vamos direto para o texto. O jeito que esse capítulo começa já é bem interessante. Ele não abre com uma lista gigante de regras, não. Ele começa com um chamado. Uma declaração que serve de base, de alicerce, para tudo que vem depois. E aqui está o comando central: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. A lógica aqui é fundamental. Veja bem, isso não é uma sugestão, um se der, por favor. É uma ordem, e ela é baseada na identidade de Deus. O chamado para ser santo não é sobre atingir um padrão abstrato de perfeição, mas sobre refletir, sobre imitar o caráter do próprio Deus. Tá, mas para a gente sentir o peso de verdade desse chamado, é preciso dar um passo atrás e entender o contexto. Onde é que isso foi dito? Quando? E, mais importante, para quem? Então, vamos imaginar a cena. O cenário é o deserto do Sinai. Faz mais ou menos um ano que o povo de Israel saiu do Egito. É uma nação que está nascendo, acampada literalmente no meio do nada. Eles tinham acabado de construir o tabernáculo, que era o centro da vida religiosa deles. Ou seja, era um momento super importante, um momento de definição de identidade, de quem eles eram como povo. E aqui tem um detalhe que é crucial. Para quem era essa mensagem? O texto faz questão de dizer, era para toda a comunidade de Israel, homens, mulheres, crianças. Pensa só no que isso significa. Ser santo não era uma tarefa só dos sacerdotes ou de uma elite espiritual, não. Era um projeto coletivo, uma missão de todo mundo, para formar uma nação santa, uma sociedade inteira baseada nesse ideal. E é exatamente aqui que a gente chega no coração da questão, na ideia que muda completamente a nossa percepção, a redefinição radical do que é, de fato, ser santo. Olha só o que Levítico 19 está dizendo na prática. Santidade não é uma coisa que acontece só lá no templo, é algo que se vive no dia a dia, no mercado, em casa, no campo. Não é tanto sobre evitar o que é impuro, mas sobre praticar o que é justo. É sobre como se trata a família, os funcionários, as pessoas mais vulneráveis, até os estrangeiros. É, no fim das contas, ética em ação. A diferença aqui é gritante, né? De um lado tem essa percepção comum de santidade como uma separação ritual, do outro a visão de Levítico 19. Santidade é a conduta ética bem no meio da vida em comunidade. Ou seja, a santidade não acontece quando a gente se isola, mas justamente nas nossas interações de todo dia. Ok, mas qual é a autoridade por trás de todas essas leis? Por que eles deveriam agir desse jeito? O texto responde essa pergunta de uma forma muito, muito interessante. Ele usa uma frase que se repete várias vezes, quase como uma assinatura no final de cada parágrafo. Um selo de autenticidade divina. 15 vezes. É isso mesmo, 15. É o tanto de vezes que essa frase aparece só nesse capítulo. E claro, isso não é um erro, é totalmente intencional. Essa repetição é a chave de tudo, é a âncora teológica que sustenta cada uma dessas leis. E a frase é essa: eu sou o Senhor. Pense um pouco no peso disso. Depois de cada instrução sobre justiça, sobre cuidar do próximo, vem essa assinatura. É como se Deus estivesse dizendo: o motivo para agir assim é porque isso reflete quem eu sou. O meu caráter é o padrão. A ética aqui não nasce de um acordo social, mas da própria natureza de Deus. Então, como é que essa ideia de refletir o caráter de Deus funcionava na prática? Como é que isso se transformava em ações concretas no dia a dia das pessoas? O capítulo vai detalhando isso de um jeito bem pé no chão. A santidade aparecia, por exemplo, em respeitar o pai e a mãe, que era a base da sociedade.
Era praticada ao guardar o sábado, que funcionava como um lembrete toda semana de que o tempo e o trabalho pertencem a Deus. Significava também rejeitar ídolos, ou seja, reconhecer qual era a verdadeira fonte de valor. E até, na hora das ofertas religiosas, elas tinham que ser feitas do jeito certo, com reverência. E o que une tudo isso, desde honrar os pais até fazer uma oferta no altar, é uma única ideia central. Cada mandamento desses tem uma raiz teológica. O objetivo final não era só seguir regras por seguir, era construir uma sociedade que fosse um espelho, um reflexo vivo do caráter de Deus. E isso, claro, criava um contraste enorme, um contraste radical com as práticas dos povos vizinhos. Isso tudo nos traz de volta para o presente. Se a santidade, na sua essência, é sobre ética, sobre justiça, sobre como as pessoas se tratam, o que isso significa hoje? Como seria o reflexo de uma sociedade santa, nesses termos, nos nossos dias? A pergunta continua sendo tão forte e relevante hoje quanto foi há milhares de anos, lá no deserto do Sinai.